Bem-vindo! Você está estressado hoje? Tem alguém te estressando? Alguma coisa específica despertando esse estresse? É sobre isso que a gente vai falar. E você não vai sair daqui sem saber o que fazer para prevenir esse tal do estresse. Antes, eu preciso do seu like, do seu comentário, do seu empurrãozinho compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal porque isso ajuda e muito esse meu trabalho por aqui. Eu vou dividir com você uma curiosidade em relação a mim. Eu tenho alguns amigos que costumam me ver como uma pessoa sempre calma, sempre ponderada, e acho que na maioria das vezes eu consigo. Volta e meia tem um que me pergunta: Aline, mas você não se estressa, não? Gente, quem não se estressa? Quem nunca se estressou, né? A chave é como eu faço a gestão desse estresse. Como eu posso evitar determinadas situações estressantes? Algumas vezes, sim, vai existir essa possibilidade de antecipação e outras não. Nesses dois lugares, eu preciso saber como agir. Acontece que muita gente acaba não sabendo como agir e aí extrapola. Tem gente que vai recorrer a uma comunicação violenta, tem gente que vai se sabotar, tem gente que vai empurrar com a barriga até chegar àquela exaustão. Todos esses comportamentos, além de muitos outros, a gente pode colocar na conta dos comportamentos disfuncionais, ou seja, eles atrapalham a nossa saúde física, nossa saúde emocional. A Organização Mundial de Saúde classificou o estresse como a epidemia do século XXI, afetando cada vez mais pessoas no mundo todo e constituindo uma realidade, segundo a OMS, inescapável. O que isso significa, gente? Inescapável. Não dá para escapar. A gente não escapa dessa realidade. O estresse está aí para todo mundo. Na verdade, ele é uma resposta natural do nosso organismo. Quando que ele acontece? Quando a gente está diante de um desafio, de uma ameaça, ou seja, o nosso corpo está ali acionando o chamado sistema de luta ou de fuga. O que eu preciso fazer nessa situação de perigo, de ameaça? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Esse é o nosso corpo preparado para reagir a determinado perigo. Nessa hora, o nosso corpo aumenta a liberação de hormônios como cortisol, como adrenalina, que vão intensificar as batidas do nosso coração, a nossa pressão arterial, e assim a gente vai estar pronto para correr ou para bater, né? Literalmente. Mas que a gente não precise chegar numa situação dessa. É quase um superpoder. Isso falando de um estresse agudo, de curto prazo, porque ele pode ser útil. Mas eu quero que a gente tenha aqui atenção ao estresse crônico, aquele em que a gente está exposto a fatores estressores por um tempo prolongado. Esse estresse crônico, ele tem efeitos muito negativos na nossa saúde, incluindo impacto no nosso sistema imunológico, enfraquecendo esse sistema imunológico, tornando o nosso corpo mais suscetível a infecções, doenças, sem contar o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Nós temos ainda os efeitos psicológicos. O estresse crônico está associado à ansiedade, à depressão, a problemas do sono, ao esgotamento mental, um monte de chatice. E por que as nossas relações interpessoais são impactadas? Porque quando nós estamos estressados, a nossa capacidade de lidar com conflitos e de ouvir o outro, ela diminui bastante. Já observou isso? Isso facilmente pode gerar mal-entendidos, aumentar a nossa irritabilidade, porque o estresse ele afeta o foco e a nossa clareza mental, tornando a comunicação menos eficaz, menos assertiva, mais problemática. Em ambientes profissionais, isso pode levar a erros e agravar até determinados conflitos. Na nossa casa é igual. Imagina, você, uma mãe, está aí nervosa, irritada, estressada por um acúmulo de coisas. É o filho que te desafia, que não está respeitando o que você fala, que não tem o mínimo de organização com as coisas dele, muito menos com o coletivo, né? Com esse senso de colaboração da casa. É o marido que não entende que você está entrando na menopausa. Parece que o mundo está todo virado contra você.
Se você não estabelecer uma escolha consciente de parar, organizar os seus pensamentos para propor um diálogo construtivo, respeitoso, empático com as outras pessoas que estão te fazendo raiva, é bem provável que essa situação não vá melhorar. Ao contrário, ela só pode se agravar com o tempo, porque o estresse ele vai fazendo a gente criar esse distanciamento, faz a gente querer poupar a nossa energia, evitando certos conflitos. Ou outras vezes fazendo a gente descarregar tudo e mais um pouco sem essa medida do que é necessário para uma boa relação. Sabe quando você entorna o caldo? Então, se você quer escolher viver uma vida com menos estresse, se você quer aprender a gerir melhor as situações estressantes do seu dia a dia, aprender a lidar com as pessoas estressadas também, você vai precisar treinar uma comunicação empática. O que eu quero dizer com isso? É preciso espaço para fala e para escuta de todos os envolvidos. É preciso ter interesse numa comunicação respeitosa, com transparência, sem meias-verdades, sem aquela vontade de ter razão no final da conversa, sabe? Se você é a pessoa que quer sempre ter razão, avalie por que isso acontece com você. É por alguma insegurança? É por arrogância? Pense. A empatia, gente, ela ajuda a gente a criar um ambiente de compreensão. E quando nós falamos, desejamos, queremos ter relações saudáveis, ter compreensão é muito importante. Então você vai precisar também estabelecer limites, porque algumas vezes o nosso nível de estresse vai aumentando porque a gente não sabe dizer não, porque a gente não sabe se proteger de determinados abusos, seja no trabalho ou na nossa casa. Outra dica é você aprender a organizar melhor o seu tempo. Evitar se sobrecarregar, colocar mais tarefas no seu dia do que seu corpo e sua mente aguentam. Isso facilmente pode estar acontecendo com você. O motivo do meu estresse é que eu tenho coisa demais. Precisa ter tudo isso aí no seu dia a dia? É preciso saber a hora de parar, de dizer chega, de dizer, isso aqui fica para amanhã. E isso não tem nada a ver com procrastinar, mas em saber dar prioridade às coisas, para você não pifar. Aline, mas isso é tão óbvio. Mas na prática você está fazendo? Você também pode fazer terapia, sair para dançar, ir no teatro, num show, ler bons livros, meditar, trabalhar a sua espiritualidade, passear mais, ter tempo para se cuidar, para fazer coisas que você gosta. Parece tão simples, mas a maioria das pessoas não coloca em prática. Por isso que eu estou aqui para te lembrar. Eu espero que você, a partir de hoje, não faça parte dessa maioria que vai deixando para lá. Que você pegue essas dicas, revisite esse vídeo quantas vezes você precisar, para que você coloque tudo isso em prática na sua vida e passe a viver gerindo melhor o seu estresse e tendo uma vida mais leve. Gostou desse vídeo? Então não saia do canal sem se inscrever, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com quem também anda estressado por aí. Um beijo, até domingo que vem.